A paz do Senhor a todos que estão aqui no canal, unidos em missão. Eu sou o missionário Jackson e gostaria de deixar um texto para a meditação de todos nós aqui, que se encontra em Lucas, capítulo 7, versículos número 13 e 14, que diz: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: Mancebo, eu te digo, levanta-te. Esse texto é um texto que fala muito aos nossos corações a respeito da ressurreição de um jovem, filho de uma viúva. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que essa viúva que residia em um lugar chamado Naim, ela perde o seu esposo, por isso o nome viúva, e agora vai perder o seu filho. E ela está indo sepultar o seu filho. Enquanto ela está indo sepultar o seu filho, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, após curar um centurião em Cafarnaum, no capítulo número 7, no início dele, nós vamos ver que Jesus ele vai decidir ir para Naim. E chegando em Naim, ele vai se deparar com uma multidão e com essa mulher, levando o seu único filho para sepultar. E essa mulher estava destruída, essa mulher estava desolada. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que Jesus, quando ele chega, ele move-se de íntima compaixão por aquela mulher. E ele indo até aquela mulher, ele vai falar com aquela mulher: Mulher, não chores. E quando ele fala com essa mulher para ela não chorar, ele vai estar agora mostrando para aquela mulher com apenas uma palavra, que ele tinha a solução para ela. Porque é muito normal, se eu chegar até você e falar com você, não chores, você perguntar para mim se eu consigo sentir a sua dor, se eu consigo entender o sentimento que há dentro de você, se você estiver passando por um momento difícil, e vice-versa. Se eu estiver passando por um momento difícil e você chegar para mim, é muito provável que eu te perguntarei, mas você não sabe o porquê que eu estou chorando, você não sabe o sentimento que há dentro de mim, o tamanho da perca que eu tive. Mas quando Jesus fala, ele tem certeza do que está falando. Quando Jesus ele se dirige a essa mulher e fala com ela, não chores, Jesus sabia e ele tinha a solução para aquilo que aquela mulher estava vivendo. Porque Jesus, além de saber o que você está passando, ele sente o que você está sentindo. Ele sabe o tamanho do sentimento que há dentro do seu coração. Ele sabe que você está sofrendo e esse sofrimento está te machucando. Porque Jesus, ele consegue entender o sentimento humano e sente aquilo que nós estamos sentindo. Então a Bíblia é muito clara em dizer que Jesus ele moveu-se de íntima compaixão. Mover-se de íntima compaixão é você se colocar no lugar do outro, é você sentir a dor do outro. Então Jesus ele estava sentindo a dor que aquela mulher estava sentindo. E ele chega até aquela mulher e fala com ela, não chores. Chegando-se, tocou o esquife. Tocou o lugar que estava carregando aquele jovem. E a Bíblia é bem clara em dizer que os que levavam pararam. Ou seja, Jesus ele tocou naquilo que estava carregando a dor da mulher, e aqueles que estavam levando, conduzindo aquele cortejo ali, eles vão parar. É Jesus mostrando através da sua palavra que além dele consolar corações e entender a dor que passa-se dentro do seu coração, ele não vai somente assistir a sua dor, mas ele vai chegar até o seu problema e vai chegar para resolver este problema. Tudo no tempo do Senhor, passo a passo. Nós podemos observar que Jesus ele não pula ali a ordem daquilo que ele está fazendo. Jesus, ele primeiro vai até a mulher, fala com a mulher, e depois que ele fala com a mulher, consola a mulher, ele vai até o problema da mulher para resolver este problema. Então Deus está nos mostrando através dessa palavra que primeiro ele trata com quem está vivo, espiritualmente falando. Primeiro ele vai tratar com quem está na presença dele, está respirando, está andando, está se movimentando na presença dele. E depois ele vai tratar com aquele problema que você tem tanto apresentado a ele, que você tem sentido tanta dor, mesmo na presença dele. E aí você vai ter a resolução do seu problema, o seu milagre.
Então, eu deixo essa palavra para meditação, que você possa entender que o seu problema, que a dor que você sente, não é uma dor que você está sozinho nesse processo. Jesus, ele chegou para resolver o seu problema. E através dessa palavra, ele está falando com você. Não chores. E se você não entendeu o porquê ainda que ele está falando não chores, é porque ele tem a solução para a sua vida. Ele tem a solução para o seu problema. Independente da multidão que te acompanhe e contemple a sua dor e não possa fazer nada por você, há um ser celestial que está neste momento alcançando você, está neste momento contemplando a sua dor, sentindo a sua dor, e ele está neste momento resolvendo este seu problema. Então ele vai falar com aquele jovem que está morto. Então Jesus, ele tem o poder de falar com coisas que talvez para você nem podem ouvir, talvez pessoas que você tenha apresentado ao Senhor, que você acha que nem pode ouvir mais. A voz do Senhor, Deus está falando com você. A minha voz, ele tem que ouvir. A minha voz, ela tem que ouvir. Porque quando o Senhor fala, até a morte ouve e obedece a voz do Senhor. E nós finalizamos este texto aqui com este versículo de número 16, que é o versículo chave deste texto. E todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Tudo isso que você está vivendo é simplesmente um canal, um caminho para que o Senhor seja glorificado. Todas as coisas estão cooperando para que o nome do Senhor seja glorificado. Então não se desespere, não precisa se apavorar, porque Deus está no controle de tudo e Ele nunca perdeu e nunca vai perder o controle da sua vida. Se Ele achar necessário, Ele traz de volta a vida, só para mostrar que Ele é o Deus da providência sobre a sua vida. Então guarde essa palavra, continue firme, continue caminhando com o Senhor, porque tudo que você precisa, Deus, ele já tem para te entregar. Ele só vai te preparar, assim como ele preparou essa mulher, falando com ela: não chores, para depois ele entregar na sua mão aquilo que você pediu tanto a ele. Que Deus permaneça abençoando a sua vida. Um forte abraço. Não esqueça de deixar o seu like, deixar também aqui a sua inscrição e ativar o sininho de notificações. Que Deus permaneça abençoando. Um forte abraço do missionário Jacos.